Vocês sabiam que em 2021 as vendas de novos imóveis cresceram quase 13%? Pois é. Os números são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Gente, são milhares de brasileiros em busca do tão famoso Lar Doce Lar. E nossos convidados de hoje têm 10 anos de experiência no setor imobiliário. Sejam muito bem-vindos, Rui e Luiz Felipe Hernandes. Eles são irmãos e sócios da Lotus Construtora. Muito obrigada por estarem aqui, ou melhor, muito obrigada por receberem a gente, né? Nós que agradecemos a presença. Para nós é um grande prazer. Muito bom. Ó, antes de mais nada, Rui, eu quero saber o seguinte, antes de vocês fundarem a Lotus, vocês administravam os imóveis da família, é isso? Isso. Conta pra gente. Exatamente, Gal. O que acontece? Quando a gente era muito novo, para começar, nossos pais divorciaram quando nós tínhamos 4 e 3 anos de idade. Então, nós tivemos a criação da nossa mãe. Então, ela é uma advogada, não tem absolutamente nada a ver com o mercado imobiliário. E aí ela começou a gostar um pouco de fazer investimentos em poucos imóveis em Brasília. E aí foi quando a gente começou a escutar, a aprender, a tentar entender um pouco melhor de como que funcionava. Isso, na época, nós tínhamos 14, 13 anos de idade. E era uma coisa super curiosa que ela falava assim, olha, vá para a reunião, fique quieto, entre mudo e saia calado. Então, ou seja, esse ensinamento quis mostrar o quê? Você não é dono da razão, muito menos com 13, 14 anos de idade, né? Então, entre nas reuniões, escute, anote tudo e depois a gente vai ter reuniões à noite quando eu retornar do trabalho para que você possa me apresentar. Então, a gente começou a ter um grande aprendizado dessa forma, né? E ela sempre saindo muito cedo de casa para poder trabalhar e retornando muito tarde. Então, sendo uma mulher, para começar, sim, a gente teve esse grande aprendizado em relação a trabalho duro, a suor, ter a certeza de que nada acontece na vida por acaso, por sorte, exclusivamente por sorte, e que para você conseguir atingir os objetivos, você tem que trabalhar e trabalhar muito, né? Então são esses valores que no começo nós tivemos, são valores que a gente leva com certeza para a nossa carreira profissional e para nós como pessoa. Então começou dessa forma o mercado imobiliário, e aí foi quando eu fui morar nos Estados Unidos, Felipe acompanhando os imóveis daqui de Brasília. Aí você já tinha quantos anos quando você foi para os Estados Unidos? Eu fui para os Estados Unidos um pouco mais tarde, fui com 18 anos de idade. 18 anos, e aí fui com 15 anos de idade, fiquei mais 2 anos e depois retornei aos 18 anos. Só que como nós sempre gostávamos do mercado imobiliário, a gente conversava diariamente. Então, para poder entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E sempre explicando um pouquinho sobre o empreendimento, outro, e a gente sempre tendo aquele grande sonho de um dia poder construir esses prédios residenciais e comerciais. E aí foi quando eu retornei. Então, peraí, deixa eu te cortar um pouquinho. Peraí, então, quando você foi para os Estados Unidos, com 15 anos, você já tinha um pouco em mente essa vontade de construir prédios? Gal, eu queria ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador de futebol, então jogava bola. Passou na peneira do Inter e do São Paulo, né? Do São Paulo, do Brasiliense também, quando era moleque. Então a gente, como boa parte dos brasileiros, né, pensam em ser jogador de futebol. Então recebi uma bolsa de estudos para poder ir jogar futebol nos Estados Unidos, isso com 15 anos. Então, ainda tinha aquela paixão enorme, acreditando que realmente ia conseguir ser profissional, né? Ser um jogador de futebol profissional como um grande sonho. Acontece que o tempo foi passando, eu fui ficando um pouquinho mais velho, aí eu olhei e falei, opa, acho que essa aqui não é minha praia, né? E isso, o Felipe aqui no Brasil, trabalhando super bem sobre os imóveis, e aí foi quando eu retornei ao Brasil, depois com 20 anos de idade, e aí foi quando nós começamos a nossa carreira solo, construindo através do projeto Minha Casa Minha Vida, nosso primeiro condomíniozinho, né? Foi. E foi interessante, Gal, porque no primeiro condomínio, para você ter uma ideia, a gente não era engenheiro nem nada, não estava cursando engenharia, fazia curso de administração, Felipe fazia direito. A gente falou, vamos entrar de cabeça nessa, né? E o primeiro condomínio, a gente tinha um carrinho, você vê, a gente pegava materiais de construção nos atacadistas,
botava dentro do porta-mala porque a gente falava, não vamos pagar frete de jeito nenhum, né? Isso já vai encarecer nossa obra, então vamos lá na linha de frente pegar, botar dentro do porta-mala e sair correndo, levar para a obra para poder dar tempo de dar sequência na execução. Só que chegando lá, a obra não era muito organizada, né? Como um grande primeiro desafio, tinha uma desorganização, a gente estava aprendendo, então tinha pessoas no qual a gente ainda não conhecia que estavam executando e a gente muito novo, sem ter conhecimento sobre a engenharia, Sim. A gente foi aprendendo no dia a dia. Terminamos o primeiro empreendimento, eram 45 casinhas, depois começamos o segundo empreendimento, começamos o terceiro empreendimento, tudo no Minha Casa Minha Vida, na região do Valparaíso do Goiás. E sempre tentando aprimorar no dia a dia e buscar um conhecimento no dia a dia, no trabalho, para poder ir melhorando, né? Então esse foi o nosso início no mercado imobiliário, até que apareceu uma oportunidade através de uma instituição financeira para que a gente pudesse assumir em 30 dias praticamente uma operação muito grande, através de alavancagem financeira. Isso já depois de quanto tempo? Isso 3 anos. Depois de 3 anos. Então, O primeiro ciclo do Minha Casa Minha Vida foi de 2010 a 2013. Então a gente estava com todo o crescimento e programação, uma sequência de empreendimentos, o Land Bank que a gente veio fazendo para construir só casas populares, não era nem prédio. Eram casas. Então, com o resultado de um condomínio, a gente começou o segundo, como meu irmão falou, o terceiro, e do terceiro a gente veio comprando terrenos na própria região para ficar crescendo e multiplicar e multiplicando. Sim. E de um dia para o outro a gente teve que assumir 100 mil metros quadrados de obra, 30 andares, um dos maiores prédios de Brasília, verticais. Uau. Então, isso em um empreendimento e mais outros 2. E 600 unidades. Obras com 3 anos, aqui a gente fala que eram operações estressadas que esse determinado banco nos trouxe. Então, o que é operação estressada? É a operação que os mutuários compraram e já estão mais de 2, 3 anos sem receber o imóvel. E o antigo proprietário está devendo o banco. Então, como que o banco fica vamos falar nessa situação? Uhum. O cliente vai executar, vai pegar o quê? Vai pegar uma massa falida, vai se tornar uma nova Encol, que foi a grande quebra no mercado imobiliário. Então, esse determinado banco trouxe a operação para a gente, muito novo, falamos, vamos fazer, mas estava tudo que a gente veio ganhando 3 anos, a gente perdeu nos outros 3. Que eu acho que o mercado nosso, e quando você é jovem, você vai algumas vezes muito otimista para uma operação, mas também não. Eu acho que o otimismo, eu particularmente, eu sou um eterno otimista do Brasil e de Brasília, mas o otimismo é uma coisa e você também comprar operações que estavam meio fraudulentas é outra coisa. Sim. Então, nesse momento, a gente descobriu, quando a gente assumiu, que o antigo proprietário estava fraudando. Caramba. Então, veio a fraude interna, e principalmente fraude interna dos recebíveis imobiliários. O que é isso? Um cliente tinha unidade, tinha um determinado valor a pagar e o antigo proprietário falou que ele tinha um valor a mais. E a gente não podia chamar esse cliente durante a fase de diligência, porque você está falando de 600 clientes. Imagine o transtorno que isso iria causar no mercado se a gente não fizesse a transação ou até se fizesse com outras condições que foram negociadas anteriormente. Uhum. Por que estamos falando disso tudo? Veio a crise que pegou todo o mercado e literalmente quebrou as grandes construtoras do Brasil, que foi a crise dos distratos, que a gente não tinha uma legislação, como que eu posso dizer? Não estava pacificado, não tinha um entendimento jurídico pacificado, ele foi pacificado em 2018 só, Então o cliente pagava, um exemplo, 10 e recebia 20. Então todas as construtoras, grandes construtoras do Brasil quebraram por conta do distrato. Entendi. E a gente pegou essa crise, que foi de 2014 a 2017, mas liquidamos e depois, a partir de 2018, fundamos a Lotus, só eu e meu irmão, e começamos a ter muito sucesso, graças a Deus. O interessante, Glau, indo nessa linha que o Luiz está mencionando, é que esse prazo de alavancagem financeira
até a conclusão, isso demorou em torno de 5 anos. Então foi um momento em que nós, além de toda essa situação, ainda estava passando pelo impeachment, então a economia do país estava muito insegura, então automaticamente a gente teve uma situação econômica muito delicada naquele momento. E nós tínhamos 3 obras grandes em andamento, então eram 100 mil metros quadrados e não tinha um plano B, porque o nosso plano A era trabalhar através do financiamento da produção. Sim. Então, isso a gente muito novo, né? Que nem o Felipe mencionou, você faz o business plan, anota o papel, tá tudo mil maravilhas. Vem uma crise, e a gente sabe que o Brasil é volátil, só que naquela época ninguém imaginava uma situação como essa. Então foi um grande desafio, a gente ficou 5 anos realmente trabalhando muito para poder liquidar a operação, entregar para os mutuários. Então foi um grande desafio. Eu lembro que a gente passava noites e noites sem dormir, porque não tinha 10 mil reais em conta corrente, sendo que você tinha que pagar a folha de 300 colaboradores daqui a uma semana. Caramba. E eram negociações com a instituição financeira semanalmente, indo para São Paulo, viajando para ter reuniões presenciais praticamente uma vez a cada 15 dias. Então foi um grande desafio que nós tivemos e graças a Deus deu tudo certo. E qual foi o aprendizado desse grande desafio? Que tudo é muito difícil, que você tem que ter perseverança, muita responsabilidade, muita disciplina e muita resiliência, porque poderia ter tido um pensamento de passamos dificuldade, mercado imobiliário é legal, bacana, mas vamos tentar outra coisa. E nunca foi esse pensamento. Então, por todas as dificuldades que nós passamos, principalmente naquele momento e hoje nós temos a possibilidade de ter a Lotus, a empresa de nós dois, foi com certeza graças a toda essa dificuldade que nós enfrentamos nos últimos anos, né? Sim, serve como bagagem também, como experiência, né? Com certeza. Total. Agora eu queria saber qual é o propósito da Lotus. Fazer os melhores prédios de Brasília. Uau! Resumidamente, já estamos fazendo, até que tivemos um que foi reconhecido recentemente, fizemos uma venda para uma grande instituição financeira que é o Banco Mundial. Então acho que isso é a maior prova que a gente está no caminho certo, que foi fantástico, assim, uma experiência muito, muito gratificante para mim e para o meu irmão, que negociamos com todo mundo de Washington. Washington, basicamente era mais Washington e aqui toda a turma do local do Brasil. Então o nosso propósito mesmo para a Lotus nos próximos anos e para sempre é ficar focado em Brasília e fazendo os melhores prédios. A gente tem uma programação de lançamento bastante ousada, assim, vamos fazer o maior prédio agora, entre os maiores prédios do Brasil, um prédio comercial aqui em Brasília, são 175 mil metros quadrados de obra. Caramba. Então é o equivalente a um desses prédios residenciais no bairro que a gente se encontra, equivalente a 15 dele, um em cima do outro. Então é um grande desafio para a nossa empresa e é basicamente isso, né, Rui? Mas vocês têm uma preocupação também com o capitalismo consciente, né, com ESG. Sem dúvida. Querem falar um pouquinho sobre isso? Isso, claro. Muito interessante, né, Glau? Porque cada vez mais a gente vive num mundo que as empresas têm que ter essa grande importância sobre a sociedade. Então, sobre os nossos empreendimentos residenciais e comerciais, o residencial principalmente, a gente sempre tenta trazer muita questão do paisagismo, as jardineiras por andar, por unidade, para dar essa sensação de conforto, de contato com o verde para cada proprietário. E nos imóveis comerciais, a gente busca a certificação LEED, que é a principal certificação de sustentabilidade que tem no mundo, que é emitida pelo USGBC. Então hoje dentro da empresa nós temos um departamento que é responsável por essas certificações de sustentabilidade e o outro como Procel, que já é uma etiquetagem nacional. Então ambos os casos, ambas as etiquetas, elas buscam o que? A eficiência do empreendimento comercial. E o que isso representa? Não é simplesmente uma etiquetagem na reta final que você recebe. Tem toda uma diligência, uma auditoria, desde a etapa de desenvolvimento de projeto, execução de obra, os materiais que você está comprando, o que isso representa de pontos negativos para o meio ambiente. Então é toda uma grande preocupação que, obviamente, encarece também a obra, mas em compensação você tem que ter isso nos empreendimentos comerciais para poder transformar seus prédios de uma forma positiva à cidade, a Brasília e ao meio ambiente. Indo mais ainda na linha da questão do ESG, causas sociais. Então a empresa, cada vez mais, a gente tem que fazer os apoios necessários de uma forma responsável
para que a gente possa, assim, trazer pontos significativos para Brasília. Vou dar um exemplo. Hoje aqui na Casa Watts a gente está tendo essa exposição de um artista. Então o que a gente tem que fazer? Tem que valorizar a equipe, os artistas, as pessoas de Brasília, para que a gente possa apoiá-los na divulgação de cada seu trabalho, né? E além disso, a questão dos colaboradores. A cultura da empresa, os colaboradores têm que estar nessa posição de poder vestir a camisa, ter muito respeito, muita educação entre todos nós. E isso não serve apenas para o administrativo, por exemplo. Esse respeito, essa educação que tem que ser desde o canteiro de obra, pode ser com servente, com pedreiro, com copeiro, qualquer pessoa, até a diretoria. Então, isso é uma cultura que tem que ser trabalhada e é um trabalho, não é de um mês, isso é um trabalho diário. Isso é uma coisa que a gente leva muito, mas muito a risco, porque tem que trazer esse respeito internamente. E os colaboradores se sentem até mais valorizados, né, Luiz? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso eu vou até passar, Gal, para o meu irmão, que é a área que ele que toma conta, então deixa ele te responder essa pergunta. Você toma conta do quê? Qual é a sua área? O meu é comercial e novos negócios. Então toda a questão de estruturação, novas operações, eu que tomo conta de novos desenvolvimentos, vamos fazer o produto X, Y, Z, e meu irmão fica mais na parte de engenharia, administrativo, financeiro. Então cada um toma conta da sua área, então quando você me faz uma pergunta como essa, eu deixo o dono responder do que eu opinar em alguma coisa errada. Mas isso é muito interessante também, sabe, Gal? Porque o que a gente analisa? Desde quando a gente começou a trabalhar, a gente já diferenciamos as responsabilidades que cada um teria. E minha confiança é 1000% nele, do mesmo jeito e vice-versa, nós crescemos sempre muito unidos, então nós somos melhores amigos, sempre fomos. Isso é um grande desafio também, porque quando você tem uma amizade muito intensa, vamos dizer assim, você tem que ter muito mais respeito ainda no ambiente de trabalho. Então é uma coisa que nós nos policiamos diariamente e dessa forma ele tem todas essas ideias maravilhosas e brilhantes, no qual eu sou fã totalmente, admiro demais. E do meu trabalho fácil é o meu, né, Gal? Trabalho fácil é o meu, eu deixo complicado para ele. Falo, vamos fazer tal coisa, vamos. Ele fala, tá bom, vamos, estrutura que aí a gente opera. Então a gente brinca aqui que é literalmente, eu não sei qual banco a gente trabalha, óbvio que eu sei o banco, mas eu não sei a conta, não tenho a senha, nada, é tudo com meu irmão. Então é uma confiança assim de 1000% e para mim é muito gratificante, né? Porque quando você tem, no caso, uma pessoa brilhante que é o meu irmão, que eu admiro muito ele por tudo que ele faz e acima de tudo ser meu melhor amigo, ser meu sócio e ser uma pessoa, como eu falei, brilhante, eu não tenho... Eu acordo todo dia muito feliz para ir trabalhar e muito confiante que a gente vai ter um futuro fantástico pela frente, porque a nossa equipe que a gente vem fazendo no decorrer desses anos é uma equipe sensacional, assim, tem pessoas que estão com a gente desde 2010, aí tem uma outra equipe que entrou em 2013, em cada ciclo, aí uma outra a partir de 2018, então... E tem uma pessoa, né, Rui, no caso, que está com a gente desde 2010 e é a nossa braço, desde o início. Braço direito do meu irmão, né, praticamente. Isso. Sabe o que é bacana também, Gal? É o seguinte, você tem que ter esse respeito e essa disciplina, porque o meu trabalho diário, por exemplo, é em relação à responsabilidade que você tem com o sócio. Então, a gente tem uma disciplina muito grande, muito regrado, muito responsável, e isso automaticamente passa para a nossa equipe. Sim. Então, hoje a gente tem muito orgulho em ter esse conhecimento que a equipe cada vez mais veste a camisa, o pessoal está totalmente dedicado em relação a isso, engajado, e acredita na empresa, né? Então, eles olham para a empresa e é o que a gente quer passar cada vez mais, é que a empresa, com o crescimento dela, todo mundo tem que crescer. Os colaboradores têm que crescer. Você tem que ter essa questão da meritocracia. E nós somos novos e a gente acredita que idade também, assim como o diploma, não representa muita coisa. O que representa é a pessoa ter essa grande vontade de poder ter um crescimento profissional, acreditar na empresa e ter uma mesma posição como dono. Vou dar um exemplo. Para que a pessoa vai sair do escritório e vai deixar uma luz acesa? Está gerando um custo para a empresa. Ela não faria isso em casa. Elas se sentem também donos da empresa, exatamente, né? Isso. E é uma coisa que a gente tenta passar cada vez mais. É cada um ter a postura de dono, independentemente do seu cargo, independentemente da função, porque cada um é dono da empresa também. E eu acho bacana até, Rui, você falar para a Gal também a questão do dono de cada obra que a gente trabalha. Isso.
Cada engenheiro é o dono da sua obra. Então ele tem que saber, semanalmente meu irmão tem uma reunião com eles, com todos em uma única sala, eles têm que explicar. Então não tem, deixa eu ver, não existe o deixa eu ver. Então eu acho isso bacana você também. Eles estabelecem essa relação de confiança, né? Exatamente. A mesma confiança que vocês têm entre vocês dois aqui, e a gente como irmãos. delega. Com certeza, você vê uma coisa legal, a gente passa muito mais tempo dentro da empresa com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, do que em casa com a nossa própria família, com as nossas esposas. Felipe tem 2 meninas, eu ainda não tenho, vamos começar a avaliar. Mas acaba que a empresa é a nossa família, né? Os colaboradores que trabalham com a gente, por isso que a gente comentou sobre o respeito, sobre educação, porque você tem o respeito dentro de casa. Isso tem que trazer dentro da empresa. Com certeza. A importância da valorização do capital humano, né? Com certeza. Isso. Olha, gente, é uma verdadeira aula sobre o mercado imobiliário, né? Vocês já perceberam. Já, no segundo bloco do Perfil e Negócios, nós vamos conhecer mais do escritório da Lotus e mais também do Rui e do Luiz. Vocês sabiam que eles são considerados destaque em empreendedorismo pela revista Forbes? Pois é. Fique aí que a gente volta já para saber mais desses 2 talentos, hein? Já voltamos. E voltamos com o Perfil e Negócios e hoje estamos acompanhando a trajetória de empreendedorismo dos irmãos Rui e Luiz Felipe Hernandes. Mas só ficar falando não adianta, né, gente? Então vamos ver um pouquinho do escritório da Lotus Construtora aqui em Brasília? Hoje eu vou falar para você um pouquinho de como é que é o processo de uma obra, desde o planejamento até a fase final. Quando a gente vê uma obra em construção, a gente não faz ideia de como é que surge, né? Como é que é esse início, como é que nasce uma obra, um projeto. Um empreendimento, quando ele começa a fundação dele, a gente já tem mais ou menos um ano e meio de planejamento, de projeto por trás desse processo, por trás de um canteiro de obra. Nossos sócios diretores adquirem esse terreno, traça a viabilidade desse projeto. Vai ser um projeto residencial? Vai ser um projeto comercial? Qual vai ser o público desse projeto? Quantos quartos vai ser esse empreendimento? A gente quer atingir que nível, né? Qual o público, qual o objetivo? Depois que esse briefing, depois que essa premissa ela é traçada, o produto ele começa a ser elaborado. Nosso setor de projetos, aqui na Lotus, a gente não projeta, a gente coordena projetos. Então a gente coordena uma equipe multidisciplinar de vários projetistas. Nós contratamos um arquiteto, às vezes não só um arquiteto, 2 arquitetos que se complementam. Um vai entrar na parte mais de conceituação do produto, mais na parte estética. O outro já vai desenvolver a parte mais técnica do projeto. E passamos quais são os nossos gostos, qual é o objetivo desse produto. A Lotus, nós temos um propósito de inovar.
Não gostamos de fazer nada muito mais do mesmo. Baseado nesses briefings, a gente começa a desenvolver o projeto. Então, são envolvidas diversas disciplinas. Projetistas estruturais, de instalação, de desempenho térmico, lumínico. As fachadas dos nossos empreendimentos são todas testadas para ver se os vidros atendem, para ver se a acústica entre unidades ela está atendendo a norma de desempenho. Temos todo esse cuidado na parte de projeto. Temos também um processo de legalização nos órgãos administrativos que fazemos aqui dentro também da Lotus. E esse processo se estende por um ano e meio, até o início da obra. Nosso time de coordenação de projetos, ele precisa ser um time multidisciplinar, né? O arquiteto ele não pode saber somente de arquitetura. Nós temos que saber de um pouco de estrutura, de instalações, como é que funciona todo esse trâmite de legalização. Depois que a gente desenvolve todo o produto, todo o projeto, a gente entra na parte de elaborações das imagens comerciais. Então, escolhemos os ângulos que a gente sente que vai ter uma familiaridade melhor assim, com o cliente, isso junto com o setor de marketing. E depois que essas imagens estão elaboradas, a gente encaminha para o setor responsável, né? Para ele desenvolver o book, que é o produto, né, que é um produto comercial para a divulgação desse empreendimento no mercado. Nós sempre buscamos trazer um produto inteligente e eficiente. Para isso, nós investimos em tecnologia. O sistema de água ele é aquecido por placas solares. Então, a gente tem esse sistema de aquecimento com placas e com complemento a gás. Entregamos elevadores com biometria, né, para trazer uma segurança a mais para o nosso cliente. Temos também nas unidades previsão, infraestrutura para automação. Então, se ele quiser automatizar um cortineiro, ele consegue fazer isso. As jardineiras das unidades, elas possuem também um processo de irrigação automático, né, que ele é programado como um todo no empreendimento. Então, nosso cliente ele não vai precisar se preocupar com regar as plantinhas da sua jardineira. A garagem, toda vaga de carro, cada unidade possui um ponto para carregamento de veículos elétricos. Porque a gente sabe que é uma demanda atual e sabemos que no futuro isso vai ser algo normal. Então a gente já entrega nossos produtos com essa tecnologia. Quando uma obra é iniciada, o engenheiro da obra, o engenheiro responsável, ele já tem uma vivência com o projeto. Então, quando é decidido, né, quando é contratado o engenheiro desse empreendimento, ele já começa a participar de todo o planejamento, mesmo que a gente ainda não tenha aprovação do projeto nos órgãos competentes. Então, realmente,
os projetos, eles são elaborados a 4 mãos. As equipes dentro da Lotus são equipes que são super integradas. Eu sou de uma família de pessoas que trabalham na construção civil. Então minha mãe e meu pai são técnicos em edificações. Eles sempre trabalharam em obra e, fui totalmente influenciada a me formar em arquitetura e vim para esse universo. Quando eu comecei minha vida profissional, eu já comecei dentro da construção civil, dentro de obra. Há 11 anos atrás, eu vim aqui para fazer um estágio numa obra. E meu pai, como ele é da área, ele tinha muito receio, porque a gente sabe que o mercado da construção civil é um mercado muito machista, né? Então, quando eu comecei, minha vida profissional, eu comecei aqui no Noroeste, num canteiro de obras. E realmente, assim, você não via tantas mulheres. Hoje, o mercado é um mercado mais aberto, sabe, ao público feminino. A Lotus, principalmente, ela traz essa abertura. Então, não tem apenas eu na parte de liderança dentro da Lotus como mulheres. Existem outros setores que os setores são liderados por mulheres. E é uma honra, assim, poder trabalhar numa empresa que realmente tem esse cuidado e realmente olha para um público que não é o público majoritário da construção civil. Então, realmente, assim, eu acho que o papel da mulher, a mulher tem conquistado o seu espaço no mercado da construção civil e a gente vê isso diariamente. Então, eu queria deixar uma dica para você, meu amigo arquiteto, que quer trabalhar numa construtora, que tem interesse e curiosidade de saber como é que é esse universo da coordenação de projetos, que foge um pouquinho ali da parte criativa, Não que a gente não seja criativo, porque obra você precisa de soluções criativas ali a todo momento. Mas busque conhecimento, busque informação, principalmente no mercado de incorporação imobiliária. A gente tem vários cursos sobre viabilidade de projetos, sobre gerenciamento de projetos. E não fique limitado apenas na arquitetura. Tente ver o universo da parte de construção como um todo. Então tenha curiosidade, eu acho que é isso. Tenha curiosidade de saber como é que é feito aquele detalhe na obra, como é que um instalador ele chega naquela conclusão daquele sistema. Então eu acho que, assim, curiosidade é algo que não pode faltar no arquiteto que está envolvido nesse mercado da construção civil. Que bacana, né, gente? Além de um espaço para trabalhar, também tem uma arquitetura espetacular. Eu confesso que eu fiquei com vontade de morar. Porque é muito importante a gente ter um espaço confortável e acolhedor, né? Você que administra um negócio,
pense tanto na questão da sustentabilidade quanto no funcionário. Se der para unir ambos, por que não, né? Bem, Luiz e Rui, vocês saíram na lista abaixo de 30 da Forbes Brasil, a principal revista de negócios e economia de todo o planeta, né? Foi uma conquista, imagino que mudou a carreira de vocês, estou certa? Sem dúvida. É um reconhecimento muito grande, né? Foi muito gratificante, a gente estava viajando quando soubemos que a gente ia sair, que eles publicam sempre no final do ano, acho que é aproximadamente 30 de dezembro. Então, um dia antes do Réveillon, descobrimos que recebemos essa conquista muito... Não tem nem palavras para falar, assim, é muito gratificante ter um reconhecimento por uma revista tão importante como a Forbes. Sim. Isso gera uma motivação muito grande também, Gal, porque a gente conversa bastante, fala... Eu acho que o grande desafio é o ego das pessoas, né? E o ego das empresas. Então, quando tem um reconhecimento, isso tem que servir como uma resposta para nós de que o trabalho está sendo feito de uma forma correta, que o reconhecimento está acontecendo, mas que isso para nós tem que servir como um grande desafio para poder continuar trabalhando de uma forma cada vez mais intensa e desenvolvendo projetos de uma forma diferente que possa trazer esse grande diferencial para Brasília. Até porque alimenta também, motiva o propósito de vocês, acredito, né? Sem dúvida. E como é que vocês uniram inovação, indústria e empreendedorismo? Porque me parece um bicho de 7 cabeças. Conta pra gente, por favor. É um grande desafio, né, Felipe? Então, para nós é muito importante a gente buscar referências, buscar novas ideias, não só no Brasil, mas como fora, e tentar aprimorar cada vez mais dentro do nosso dia a dia. E não só na questão de projetos, mas principalmente também na questão de gestão. Então, que é algo fundamental também, né? Assim como tecnologia. Então, a gente acaba quebrando bastante a cabeça, tentando buscar novas ideias para que a gente possa implementar dentro da nossa Tendo empresa. muita coragem, né? Porque é um mercado muito tradicional. Então, todo mundo fala que o fazer diferente é impossível. E a gente, desde 2018, a gente provou já que é totalmente possível fazer diferente no nosso mercado, que é o mercado de Brasília. Então, por conta disso que, até voltando um pouco em relação à Forbes, eu acho que até foi por conta disso que a gente teve esse reconhecimento, que a gente saiu de uma empresa, como fundamos a empresa em 2018, lançamos 300 milhões de reais em 2018, 2019 idem, 2020 idem, 21 também, e 22 a gente estava com uma previsão de fazer um lançamento de 3 bilhões de reais, Uau. mas atrasou um pouco por conta das aprovações. Então esse VGV acumulado vai ser postergado para VGV, que é valor geral de vendas das unidades, de tudo que a gente tem a vender, seja de prédios comerciais ou unidades residenciais. Então isso a gente vai colocar no mercado agora já em 2023. Sim. Então eu acho que a gente conseguiu mostrar com muita coragem, determinação, foco e, como meu irmão falou no começo também, com muita persistência, que a Lotus entrou no mercado para fazer um produto diferenciado, produtos diferenciados, trabalhar voltado totalmente para o ESG. Então, hoje a gente já vê que a gente está tendo um resultado muito gratificante. Muito bom. Agora, qual é que foi a estratégia para conquistar o mercado local? Ser audacioso, né? Qual que foi? Acho que é uma boa pergunta, assim, Gal. Eu acho que é ser audacioso, ter coragem novamente, ter muita responsabilidade, porque fazer o comum todo mundo faz em um mercado tradicional como o nosso. Sim. Mas e o fazer diferente? Quando a gente começou a fazer, as pessoas falavam, os meninos que são novos, né, o mercado tradicional, os meninos são doidos, não vai dar certo. E a gente mostrou já que tudo que a gente fez, graças a Deus, deu certo. Então, eu acho que o principal é ser audacioso, com o pé no chão, claro, e com muita coragem e determinação. Com certeza. Não, e é muito claro, assim, é muito perceptível o senso de propósito que vocês têm em relação à Lotus. É muito bonito de ver, é muito inspirador.
Mas olha, eu ainda quero saber muito mais de vocês da Lotus, tá? E o público de casa também. Mas vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho. Não sai daí, hein, gente? Já voltamos. E voltamos agora com Perfil e Negócios. Os fundadores, irmãos e sócios da Lotus, Rui e Luiz Felipe Hernandes, estão aqui comigo. Eles são empreendedores e foram destaques na revista Forbes. A gente já falou de mercado imobiliário, já falamos da Lotus. Agora, eu quero saber o seguinte de vocês. Como é trabalhar em família? Afinal, segundo o IBGE e o Sebrae, 90% dos negócios brasileiros são empresas familiares. Como é dividir os almoços de domingo e ainda dividir a empresa? Agora, ó, vocês podem falar os momentos de briga, não tem problema nenhum, gente. Ninguém tá vendo, porque tem que ter. Vocês, né, em algum momento vocês discordam de alguma coisa também, mas como é? É um grande desafio, né? Mas é um desafio. Tenta evitar um pouquinho no final de semana, né? É um grande desafio, Gal, mas o interessante é que como cada um já tem suas funções e sua responsabilidade sobre cada atividade, isso daí acaba favorecendo mais o dia a dia. Nós trabalhamos hoje na mesma mesa, ainda para poder aumentar mais esse laço familiar. Então, o diálogo que nós temos, o convívio, é realmente muito intenso. Mas conseguindo trabalhar essas responsabilidades, a gente vê que a empresa está indo bem de uma forma positiva. A gente faz uma análise também, né, Felipe, a longo prazo, sobre essa questão de sucessão. Então, nós sabemos que boa parte tem grandes empresas que acabaram perdendo o seu patrimônio, acabaram tendo graves problemas. Uma empresa que era extremamente capitalizada, com uma boa gestão, justamente no momento de sucessão. Então, hoje, por mais que eu tenha 32 anos, meu irmão 31, a gente já pensa, já conversamos e a gente já vai fazer, daqui a alguns anos, um planejamento a longo prazo, tendo em vista a questão da sucessão, para quando vier, caso os nossos filhos queiram trabalhar na empresa, possam assumir a empresa de uma forma organizada e responsável, né? Muito bom. Fala aí mais também, Luiz. Quero ouvir de você. Eu vi o seu irmão, agora eu quero ouvir você. Não, é exatamente isso que meu irmão está falando e te respondendo assim um lado mais leve, vamos dizer. Sempre em momentos de dificuldade, de estresse entre os irmãos, um ou outro levanta e sai da sala, dá uma volta, então respira e fica tudo bem. Porque acima de tudo, ser irmão, você não pode... Você tem que ter muito cuidado com a palavra que você vai utilizar, que pode soar alguma coisa que realmente não era aquilo que você queria falar, né? Você acaba machucando, ou você é um pouco mais incisivo e você leva no lado, em vez de levar para o lado profissional, leva para o lado pessoal. Eu e meu irmão, a gente já foi muito estressado, né, Rui? Mas a gente, ultimamente, de uns anos para cá, somos pessoas calmas, então... O amadurecimento e a experiência também traz isso, né? Exatamente, então a gente não tem mais brigas assim, não tem discussões calorosas, nada. Um dia que um tá mais bravo com o outro, um levanta e vai ter uma reunião marcada no escritório, pede para remarcar para outro lugar, vai no escritório da pessoa que você vai ter, ou vai no escritório do fornecedor, fica um dia sem se ver, que no outro dia vai estar tudo bem. Mas o interessante é você conseguir também, Gal, ter um controle sobre a empresa. Você tem que ter uma gestão muito boa, você tem que ter os processos dentro da empresa de uma forma muito bem organizada, porque se você consegue ter essa organização internamente, a chance de você conseguir manter um excelente relacionamento para o sócio e vice-versa, isso muda. Sim. Imagina se fosse uma empresa desorganizada, você cria uma chance, um risco de causar um problema entre sócios muito maior. Então é algo que nós nos policiamos, nós trabalhamos diariamente para poder melhorar os processos, melhorar as apresentações, para que a empresa possa crescer de uma forma muito mais organizada e, obviamente, nosso relacionamento profissional e pessoal ir só aumentando no decorrer dos anos, como vem sendo feito até hoje, graças a Deus, né? Muito bom. Agora, vocês enfrentaram dificuldade em encontrar profissionais, né, que tivessem o perfil desejado pela Lotus? Alguém que levasse em consideração, por exemplo, a sustentabilidade, né? Sim, isso daí
É muito interessante, Gal, porque hoje nós temos aproximadamente, com as obras em andamento, são 300 colaboradores. Nós, até hoje, desde 2018, já geramos em torno de 2.000 empregos diretos e indiretos. Próximo ano, com potencial de estar executando aproximadamente 240 mil metros quadrados em uma única vez em andamento no decorrer do ano. Com certeza esse número vai aumentar para 3.000 colaboradores, isso indiretamente. Então, para nós é um desafio muito grande poder aprimorar toda essa cultura que nós temos hoje para toda a nossa equipe. Isso serve para homens, para mulheres, para todos. Hoje a gente tem uma posição de mulheres muito forte dentro da empresa também. Então, todo o nosso setor de arquitetura, por exemplo, trabalham apenas mulheres. Ah, é? Por quê? Eu acho que até o momento a empresa está comportando dessa forma. Se vier também a ter uma possibilidade de poder colocar um homem também, isso não é uma regra, vamos dizer assim. Sim. Mas vou dar um outro exemplo, parte do diretoria financeira. Hoje a diretora financeira é uma mulher. É uma pessoa que começou com a gente com um cargo inferior e foi crescendo dentro da empresa e hoje tem uma posição muito forte dentro da empresa. Parte jurídica também. Hoje nós temos uma advogada que é mulher, que é responsável. Então acho que a gente diretora de carteira de recebíveis, uma mulher, gerente de vendas, uma mulher, assessoria de imprensa, uma mulher. Isso, então acho que isso aí é uma cultura que vem da criação que nós tivemos, tendo uma mulher muito presente na nossa família. Perfeito. E com certeza isso leva até hoje em dia dentro da empresa, né? Muito bom. E qual o conselho que vocês deixariam para quem está começando agora a empreender e também a empreender no mercado, no setor imobiliário? Gal, muita coragem. A pessoa tem que ter muita coragem. Isso não só no imobiliário, mas de uma forma geral. Não é porque você vai entrar num mercado, às vezes, que tem empresas de anos e anos de mercado, 30, 50, 60 anos de mercado, que você tem que ter medo de assumir uma responsabilidade como essa. Você tem que ter coragem, você tem que ter conhecimento que a trajetória é uma trajetória dura, você tem que abrir mão de muitos prazeres, vamos dizer assim, você tem que abrir mão de uma vida social, você tem que abrir mão de outras coisas, às vezes, que nem eu estava comentando mais cedo, da própria família, porque você passa muito mais tempo dentro da empresa, mas por um propósito muito maior. Nosso propósito é deixar um legado da Lotus aqui em Brasília. Isso a gente tem uma análise muito a longo prazo em relação a isso. Então, a dica que eu poderia passar é isso, é muita resiliência, disciplina, responsabilidade, coragem e fé. Porque se você tem esse conjunto e trabalha muito, com certeza você é capaz de alcançar todos os seus objetivos. Independentemente da idade, independentemente se tem diploma, se não tem diploma, isso não representa muita coisa. O que representa é a pessoa vestir a camisa, ser pé no barro, barriga de balcão, para poder trabalhar todo santo dia e conseguir alcançar seus objetivos. Perfeito. Minha opinião, Gal, tomar risco calculado, porque o risco você só cresce na vida empresarial tomando risco, que fazendo o normal você não vai crescer do jeito que os empresários querem. Então, no momento que você for tomar o risco, calcule qual que é a sua saída, como que você vai poder sair do seu negócio. A opção A vai dar errado, a opção B pode dar certo, a opção C você tem que ter. Faz a análise total, você analisando todas as suas opções, você vendo que você vai ter uma saída para o seu ativo, tome esse risco que você vai ter sucesso. E também aprenda a escutar a opinião dos outros. Porque algumas vezes o empreendedor ele é muito otimista e você acha que a sua ideia é brilhante. E necessariamente não é. Então é muito bom, tenha humildade. Então seja humilde, escute os mais velhos. A gente sendo mais novo também, a gente escuta muito os mais velhos. No caso, a gente escuta muito a nossa mãe. Então escuta. Tá certo, ótimo, não tá, não seja se você acha que a pessoa não está certa, tenha um diálogo, não feche a porta. Então, para mim, assim, para concluir, tome risco, calcule o seu momento de saída, como você vai sair do seu negócio e seja humilde para escutar a opinião dos outros. Tendo isso daí e com muita fé, tendo todas essas qualidades, vamos dizer, características, você vai ter sucesso.
Muito boa, muito bonito e muito inspirador e que tem a ver com a história de vocês, né? Vocês começaram lá atrás, aos 14 anos, ouvindo, né? Isso, verdade. Foi que a mãe de vocês falou. Com certeza. Verdade. Muito bom. Olha que aula. Muitíssimo, muitíssimo obrigada por essa aula, esse compartilhamento de tanta informação, de tanta história. Parabéns pelo propósito de vocês. É muito lindo assim de ver, emocionante, é muito perceptível, que é muito verdadeiro. Então, realmente emociona a gente. Eu amei conhecer um pouco mais sobre negócios imobiliários e familiares. Gal, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra. Viu? Foi uma honra para nós. É isso, gente. No portal do Sebrae, vocês encontram um guia do que avaliar antes de comprar ou financiar um imóvel. Assim, você que quer realizar o sonho de ter um cantinho, pode fazer uma escolha muito bem guiada. Até o próximo Perfil e Negócios comigo, Maria Gal, e mais um convidado mais do que especial. Fique ligado na programação aqui do canal Empreender, porque você já sabe, né, gente? Assistir já é um ótimo negócio. Um beijo!